Rinaldo, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha no Bola Rolando. O Sport perdeu uma posição ontem na Série B com o empate do Santos, foi ultrapassado pelo Peixe e é o 6º colocado na Série B. Mas o ponto positivo é que se o Sport jogasse hoje, por exemplo, contra o CRB, aquele jogo da 7ª rodada que ainda não tem data, e vencesse, ele seria o líder. Porque a diferença é 2 pontos só, Isso. né? 2 pontos do Sport, que é 6º para o primeiro colocado. Ainda é o América Mineiro? Ponto do América. Ainda é o América ponto Mineiro. do 4º colocado. Pois é, uma pontuação muito aproximada. É só vencer, né? Só voltar Que a vacilo o vencer. Sport teve com o Novo Horizontino, né? Porque podia já estar bem hoje. Cara, total. Imperdoável aquilo, né? O vacilo, a desorganização que o time teve, as invenções de Sosso. Então a gente precisa corrigir isso urgentemente, né? Eu digo a gente como futebol pernambucano. Corrigir isso para voltar a ser grande, voltar a vencer. Eu tô com saudades daquele futebol que me encantou. Tá demorando a voltar. Tá demorando. O Sport fez um treinamento hoje e quem apareceu lá não na atividade, na frente do CT foi a organizada do clube. Não entrou no CT, não teve acesso, o Sport não liberou a entrada e até onde eu estive presente, né? Porque a gente foi convidado a se retirar logo depois por conta do treino ser fechado, foi aberto só a primeira parte. Não tiveram contato com jogadores e não terão, segundo os dirigentes do clube. Eu diria, João, até que enfim a gente está tendo Inicialmente, uma o oportunidade. que foi falado lá é que seria para apoiar, mas o Sport não queria que tivesse nenhum contato. Ô, João, tu acha que aqueles caras são de apoiar coisa nenhuma e ninguém precisa de apoio de gangue organizada? Agora, eu fico feliz porque é muito pouco, mas pelo menos alguém pediu uma invasão, que era a coisa mais fácil do mundo de acontecer no futebol de Pernambuco, e não é só aqui, no resto do Brasil também. O Sport recebeu uma informação. É você invadir centro de treinamento, sedes. O Sport recebeu a informação antes que teria um protesto. E aí o Sport, de antemão, chamou a polícia e reforçou a segurança. Quando eu cheguei, já tinha muita gente da segurança, e aí eu fiquei, por que tanta gente da segurança hoje aqui? Estranho. Os seguranças do Sport foram todos acionados. O Sport contratou a empresa de segurança para ter mais gente e ainda chamou policiais. Então, não teve, até onde eu estive, não teve nenhum problema lá. Pois é, porque já estava realmente passando da conta. Toda vez que esses caras queriam, entravam, invadiam e conseguiam intimidar todo mundo lá dentro do centro de treinamento. Então, teria que dar um baixa nisso. Finalmente, alguém impediu dessa gangue organizada entrar no centro de treinamento. Entrar para quê, gente? Para intimidar os profissionais, para ameaçar os profissionais, para agredir os profissionais. Ninguém já não aguentava mais isso. Então, quero parabenizar. Pouca coisa ainda que se faz contra essas gangues organizadas, porque o ideal é cortar o mal pela raiz, é não permitir nenhum acesso dentro do clube. Mas pelo menos tomar a iniciativa, pelo menos a gente evitar aquela notinha ridícula que sempre se coloca, né, por parte dos clubes, de que não dá apoio, de que é contra esse tipo de ação, e fica por isso mesmo, quando eles concretizam o que bem entendem. Então, dessa vez, não vingou, e parabéns pela segurança implantada hoje para evitar essa gangue organizada lá dentro, intimidando os jogadores. No treinamento, o Romarinho deu voltas no campo e não participou da atividade com bola. Ele ficou sentado lá na hora do trabalho com bola, em separado. Ainda é dúvida pro próximo Romarinho jogo? não joga. Eu mesmo? acho que não joga, porque não treinou com bola. Então ele deu apenas voltas no gramado, tá na transição. Acho que pro jogo contra o Guarani, acredito que ele pode ser opção, mas agora não. Dalbert nem com a roupa de treino apareceu lá. Ele apareceu, mas não com a roupa de treino, então não deve jogar, segue vetado. E tem o Rafael Thierry. E Rafael Thierry é 2 meses, né? Então 2 meses, nem se fala, são jogadores que ficam de fora. Quem volta é o Castan, né? Castan volta e o Chico suspenso. O Chico foi expulso no jogo. Pois é, o Sport vai ter que conviver de novo com essa questão de desfalques. Esperar que agora o técnico tenha mais tranquilidade na escalação do time, deixar um pouco as experiências de lado, porque esse resultado é importante para o Sport. Ele pode chegar na primeira colocação novamente do campeonato. Hoje, inclusive, o Mariano Souza esteve, antes do treinamento, conversando com os setoristas, até disse que pretende fazer uma nova janela para a imprensa depois de alguns jogos. E não é de coletiva, não é aquela entrevista. Ele quer conversar mesmo com a imprensa para explicar mudanças dos jogos. Por exemplo, ele fez várias mudanças nesse último jogo. Então, a ideia dele é, no dia seguinte, conversar, sem estar gravando mesmo, detalhar o porquê ele fez muitas mudanças. Porque é uma nova forma de trabalhar, né? A gente não tá assim... nenhum treinador chegava com tantas mudanças assim de um jogo para o outro.
E o Mariano disse isso hoje a gente, que pretende abrir uma nova janela com a imprensa de conversas. Faz o jogo, no outro dia a imprensa chega mais cedo para o treinamento e ele tem uma conversa explicando o porquê. Claro que o treinador vai acertar e vai errar nas mudanças, mas ele quer passar a ideia dele. Por exemplo, por que botou Barleta na esquerda? Isso que ele quer explicar, quer detalhar. E essa é uma das principais questões, né? O fato, Edinaldo, é que há um relacionamento cordial entre as partes. Entre o treinador e a imprensa, coisa que não existia com o Anderson Moreira, né? Era uma relação realmente extremamente turbulenta. Conflituosa o tempo completamente. todo. Conflituosa o tempo todo. Porque era uma questão, não era de... Era uma questão de educação mesmo, né? O Anderson... E é incrível, né? Não foi ninguém que gerou o conflito com o Anderson Moreira. Foi o próprio Anderson que gerou o conflito com a imprensa e com todo mundo. E o Souza tem um comportamento, você tem razão, realmente diferente. Ele gosta do diálogo, ele assume a responsabilidade quando erra, não fica transferindo responsabilidade. E ficou claro que o que ele está achando é que na coletiva não é suficiente naquele tempo pequeno para, às vezes, explicar, porque tem a questão do idioma dele também. Então, ele quer ter mais tempo para explicar, para não ficar uma crítica por crítica. Ele disse que quer que critique, agora ele quer explicar a ideia dele. Não é dizer só, eu botei Barleta e não deu certo, mas eu botei por isso, isso e isso. Então ele quer essa janela com a imprensa e disse que vai marcar em breve para ter e explicar. E tem outra insistência que eu acho que ele deve observar e corrigir urgentemente, que é essa colocação de dois atacantes juntos, como o Zé Roberto e o Mas só botou nesse jogo, né? Mas teve uns jogos que no transcorrer da partida ficaram Só se... Me parece que teve acho dois que jogos. Ou outro. Agora só quando o time tá, por exemplo, perdendo, precisa empatar e todo time faz isso, né? Bota dois centroavantes na área. Mas para começar mesmo foi a primeira vez. Como ele teve, praticamente. Né? Para começo sim, mas como ele já teve essa experiência e não deu certo, porque tem um detalhe também que não é anormal, até dizia isso ontem aqui, não é anormal você ver um treinador recorrer a dois centroavantes. Gabigol e Pedro jogaram juntos. Claro, a gente está cansado de ver isso por aí. Vários outros. Agora, quando não está dando certo, não adianta insistir, porque a fase também não é boa, nem de Gustavo Coutinho, nem de Zé Roberto. Me parece que está completando um mês, né, que não fazem gol. Um mês. Então é uma fase que deve ser superada. O último foi contra o Fortaleza, né? Aquele gol aliás, contra o Atlético, o gol do Coutinho. Exatamente. E lá para cá não teve gol mais. Isso aí foi em maio, né, gente? A gente já está terminando o mês de junho. Então é uma fase que deve ser superada, sem dúvida, para ver se eles voltam a fazer gols. O Gustavo Coutinho começou muito bem a competição, né? Foi para a artilharia e de repente ficou agora nessa situação sem fazer gols. André Figueiredo esteve no treino, como sempre, né? O executivo do Sport. E a gente conversou informal, de forma... batendo papo mesmo, tirando dúvidas. E ele sempre diz, né? Eu não divulgo nada de negociações. Não adianta que eu não vou divulgar nada enquanto não tiver nada fechado. Ele gosta daquela coisa de divulgar pelo clube. Mas hoje, devido à insistência da gente lá que estava no treinamento, a gente perguntou muito do Aderlan, lateral direito, e também do Cicinho, que são jogadores que apareceram especulados de ontem para hoje. E ele negou, disse que o Sport não tem interesse, isso é a palavra dele, não tem interesse nesse. Do Pedro Lima voltou novamente a ser comentado? Hoje foi uma divulgação do jornalista João Andrade Neto, do GE, que ele afirma que o Sport vai ter direito a um percentual de venda futura. Vendas. Coisa que eu vinha dizendo aqui, que discordava do empresário do atleta. Quando você me perguntava, o empresário está confirmando que não vai ter percentual. Eu dizia, vai ter. E agora veio essa apuração do João Grilo, né, divulgando isso. Se for confirmado o percentual que está sendo anunciado, é um percentual considerável no meu modo de entender. E o Sport ainda não confirma nada, porque só vai confirmar na semana que vem, provavelmente, que é quando o Pedro Lima assina oficialmente. Pois e espera-se que seja essa confirmação, porque o percentual que está sendo anunciado de 12,5% numa futura venda tem um peso significativo, né? Porque as vendas aqui para frente são bem maiores do que essa que o Sport fez. Então, é um percentual para ser levado muito em consideração. Se for fechado nesses termos, o Sport concretiza uma super negociação muito mais importante do que nós imaginávamos. Dois detalhes ainda. Hoje, a gente vai ouvir agora o Luciano Castan, porque na entrevista dele ele deu alguns depoimentos legais assim. Por exemplo, ele falou sobre o G4
Ele não espera que alguém dispare no Brasileirão. Ele acredita que vai ser até o fim esse equilíbrio. Porque eu citei clubes tradicionais que estão fora. Santos está fora do G4, Goiás está fora, Coritiba está fora, Sport está fora. E ele até... E não era essa a previsão, e não, né? pelo contrário, né? Esses eram os clubes que estariam no G4. Estariam disparados, inclusive. E aí ele disse que não vai ter esse negócio de disparar. Ele acha que vai ser muito equilibrado. Ele até disse que tem clubes que surpreenderam no G4. Eu disse, que clube? Eu até pensei que ele não ia responder, mas ele disse, o Operário. O Operário é uma surpresa no G4, porque ele citou que o Operário veio da Série C, então já brigar para um acesso, ele acha que é uma surpresa. Enfim, vamos ouvir o Luciano Castan sobre esse assunto, mas ele começa falando sobre um outro assunto interessante. O Sport provavelmente, Edinaldo, vai utilizar o Alisson Cassiano de novo. E houve uma repercussão muito negativa daquele gol que ele fez contra. Essa imagem está rodando o mundo. E foi perguntado ao Luciano Castan como o companheiro dele reagiu no vestiário depois daquilo. Vamos ouvir. A gente lamenta muito o que aconteceu ali, desde quando você pisa dentro de campo, né? Você está sujeito a muitas coisas, mas a gente lamenta muito por ele. Ele é uma peça fundamental para a gente aqui dentro do clube. É um cara que sentiu bastante depois, mas ele é muito forte, tem uma cabeça muito boa já, um jogador experiente, maduro. Então, creio que ele vai reverter tudo isso. Durante a partida, quase que ele conseguiu fazer um gol também ali no primeiro tempo, já revertendo isso dentro da partida. Então, é um cara que tem uma história linda no futebol e tenho certeza que, com a ajuda de todos nós, ele vai fazer grandes jogos ainda vestindo a camisa do Sport. Ele tem o apoio de todo o nosso grupo e com certeza ele vai ajudar muita gente ainda no decorrer da caminhada. Olhando a classificação da Série B, a gente tem visto ali Sport, Goiás, Coritiba, Santos, todos fora do G4, equipes tradicionais e que certamente estão ali, pelo menos 3 aí desses 4 que eu citei, estão entre os times que no início do campeonato todo mundo dizia, vai estar lá na frente, vai estar no G4. O Sport com uma vitória, ele pode chegar à liderança do campeonato nesse jogo a menos. Você acha que o campeonato vai ser assim até o fim? Muito apertado, muito equilíbrio? Ou há alguma tendência de alguém disparar, como em algumas outras edições da Série B? É difícil se analisar, né? Você comparar o campeonato a outras rodadas é uma das coisas que a gente comenta bastante aqui. Futebol é muito dinâmico, né? A gente joga 2, 3 vezes, tem 2, 3 jogos por semana, então as coisas mudam muito rápido também durante o campeonato, mas eu também... Eu não vejo assim uma equipe disparando nesse campeonato. Outras equipes estão perdendo também. Algumas rodadas que estão havendo muitos empates também. Então é difícil você decretar que uma equipe vai distanciar muito, né? E eu creio que nesse momento é você estar ali nesse pelotão de cima, né? Isso é um ponto importante. Você está a uma rodada de entrar no G4 sempre. E como eu sempre falei, a melhor maneira é você estar ali perto ali para que a hora que você entre no G4 ali, você comece a criar uma gordura ali, que isso é importante no meio da temporada, né? Então acho que esse é um dos objetivos nossos, ir jogo a jogo, estando ali nesse pelotão de frente ali. A gente sabe que é difícil, são grandes equipes ali, tem equipes que a gente não esperava que estar ali também, né? Isso faz parte do campeonato, sempre tem 2, 3 equipes que você não espera e eles acabam fazendo uma grande temporada também. Então, acho que são vários fatores que definem o campeonato, mas a gente está focado no nosso trabalho. Creio que a gente está num caminho bom. Temos muitas coisas a melhorar ainda, mas creio que a gente lá na frente, a gente vai entrar nesse G4 aí e não sair mais. Pronto, aí a participação do Luciano Castan, né? Falando também sobre o Alisson Cassiano. É verdade, ok. E não poderia ser diferente, né? Porque foi uma jogada tão bizarra que não tinha como não repercutir. Agora, o jogador vai ter que ter muita personalidade realmente, né? Muita força para superar essa má repercussão. E jogar o seu futebol, continuar jogando o seu futebol com personalidade. É isso que o jogador tem que fazer num momento como esse. É um momento difícil porque a repercussão negativa não é boa para ninguém. Pois é, voltamos já. Pronto, torcedor rubro-negro acaba de acompanhar